Bom, e aí galera, como é que vocês estão? Luke aqui, e caras, como vocês viram aí no título, hoje a gente vai fazer meio que um guia aqui, né? De por onde começar a consumir o universo expandido. O que é o universo expandido de Star Wars, né? Então antes da gente começar, eu só queria dar um recadinho. Nos outros vídeos eu agradeci também, mas novamente eu queria agradecer todo mundo que está se inscrevendo, todo mundo que já se inscreveu no canal. A gente alcançou 300 inscritos e isso me deixa feliz demais. Amanhã vai ser um vídeo especial para os 300 inscritos, tá? Para agradecer, né, esses 300 inscritos. Então fica ligado aí. Se você não é inscrito ainda, pô, se inscreve aí, me ajuda demais, tá? Eu tô com a meta de chegar aos 500 inscritos até o meio do ano. Então se você puder dar aquela força, eu vou ajudar demais, tá? Então tá, bora lá pro vídeo. O que é o universo expandido? Pra quem não sabe, Star Wars tem os filmes e o universo expandido. O universo expandido é basicamente tudo o que se passa ali fora dos filmes, né? Tudo que tem ali que completa o conteúdo dos filmes. Isso serve para séries, para os livros, para os quadrinhos e para os jogos. Então, se você está chegando no universo de Star Wars agora e quer saber mais, fica ligado aí que eu vou explicar. Primeiramente, o que é cânone e o que é Legends. Isso é uma coisa que confunde muita gente que está chegando agora, né? O que é cânone, o que é o cânone e o que é o Legends. O Legends basicamente são produtos que saíram antes da compra da Lucasfilm pela Disney. Então, alguns jogos, alguns livros e tal, inclusive eu tenho alguns exemplos aqui. Aqui, por exemplo, esse livro aqui, ele tem esse selo aqui, tá vendo? Essa tarja amarela. Isso significa que o livro é Legends. Ele é algo que não necessariamente não aconteceu, mas que são lendas, né? Tá desconsiderado da linha do tempo oficial. Algumas coisas estão sendo adaptadas, né, para a linha do tempo de Star Wars agora. Algumas coisas estão ali no limbo. Por exemplo, a Velha República, a gente não sabe se é ou não, então elas são lendas, né? Legends significa que são lendas, então pode ou não ter acontecido. Algumas coisas estão caindo por terra, como o livro do Obi-Wan. Essa trilogia aqui já caiu por terra. Eles estabeleceram coisas que vão totalmente no sentido contrário dessa trilogia. Porém, a Disney às vezes adapta algumas coisas do Legends para o cânone, como por exemplo o próprio Tron. Ai, derrubei no chão. Ai, caguei. Tá, beleza, Luke. Mas e o cânone? O que é o cânone? O cânone nada mais é do que a linha do tempo oficial estabelecida pela Disney. Então todos os livros que você vê que não tem o selinho Legends, como esse aqui, por exemplo, ele é cânone. Os quadrinhos novos que estão saindo também pela Disney são cânone. As séries também que estão saindo são cânone. Então, tudo que não tem o selinho Legends é cânone. Porém, tem uma coisa aí no meio, que é a série The Clone Wars de 2003, aquela que tem o traço 2D, ela é Legends. Interessante, né? Nem toda série ela é cânone. Essa, no caso, é Legends. Agora, estabelecido o que é cânone e o que é Legends, vamos falar das séries, já que eu já puxei esse assunto, né? Beleza, por onde eu começo, Luke? Me ajuda aí. Eu quero começar a assistir outras coisas que não sejam os filmes, mas não sei por onde começar. Eu tenho dois começos aqui pra vocês, tá? Primeiro, o começo, que é a série que eu mais gosto, pra mim é a melhor coisa já feita de Star Wars, que é Star Wars The Clone Wars, cara. Essa série, ela estabelece muitos conceitos que a gente vai ver tanto nos filmes, quanto no futuro de Star Wars. A Ahsoka, por exemplo, apareceu lá pela primeira vez. Então, eu acho que The Clone Wars é um bom começo, porque se passa ali entre o episódio 2 e 3, a gente vê a guerra e vê muita coisa sendo introduzida. A gente tem um aprofundamento do Anakin e do Obi-Wan, tem um aprofundamento da relação do Anakin com a Padmé, a gente também tem a queda do Anakin, a gente vai vendo gradualmente a queda do Anakin, ele ali tendo seus momentos de lado sombrio, seus picos, né? Principalmente quando envolve a Ahsoka, o Obi-Wan ou a Padmé. Então é muito interessante você começar por essa série, que ela já dá uma introdução muito boa. Outra série que eu recomendo demais você começar a ver é The Mandalorian. The Mandalorian, ela é uma história isolada, entre aspas, ela segue o protagonista, que é o Din Djarin e o Grogu. A gente vai acompanhando a aventura deles ali, por mais que a gente tenha algumas participações especiais da Ahsoka, do Luke e tal. Se você quiser saber realmente quem é a Ahsoka, assiste The Clone Wars primeiro. Porém, se você já quiser ir para The Mandalorian, não tem problema, é muito bom você já começar por lá, já ir por lá, e você já vê alguns acontecimentos que aconteceram entre episódios 6 e 7, mas que não interferem na história dos Skywalker. Então é uma série isolada, com acontecimentos isolados que não vão interferir na história principal, pelo menos por enquanto. Ela explica algumas coisas, alguns furos que ficaram ali na nova trilogia, mas você não precisa necessariamente ter uma carga muito grande de Star Wars para assistir essa série. Agora vamos lá, caras, sobre livros e quadrinhos, que eu acho que é o momento que a galera mais quer ver, né? Que é a parte que confunde mais o pessoal. Se você quer começar pelo cânone, que é o que eu recomendo, porque é mais fácil, porque se você começar pelo Legends, você vai ver lá depois nas séries, pô,
isso aí não aconteceu, isso aí tá diferente do livro lá e tal, então vai ficar meio confuso. Então se você quer começar pelo cânone, eu vou recomendar alguns livros aqui, tá? Primeiro, eu recomendo as novelizações dos filmes de Star Wars, como essa daqui, por exemplo, dos Últimos Jedi. É muito interessante porque é a história do filme, só que com alguns detalhes a mais. Tem algumas coisas que acontecem um pouco antes de alguns acontecimentos, tem também alguns pensamentos de personagens, essas coisas, sabe? Então é muito interessante você começar pela novelização, para você já não ficar confuso, você já sabe a história, só vai acrescentar um pouco mais, e elas são canônicas, tá? Outro livro que eu recomendo demais você que quer começar a ler é esse aqui, ó. Estrelas Perdidas, é um puta livro bom, cara, é muito interessante. Ele segue o Tame e a Ciena Ree, ambos entram pro Império, mas seguem depois caminhos diferentes e passa por todas as eras da trilogia clássica. Então a gente vê várias batalhas que acontecem nos filmes, às vezes a gente acompanha, só que de uma outra visão, uma outra perspectiva. E tem resenha desse livro aqui no canal, se você quiser. Então é muito interessante você começar por ele. Ele é um pouquinho difícil de achar, porque esses livros da Aleph ou de outras editoras, que esse daqui no caso é da seguinte, ficaram um pouco mais difíceis de achar com o tempo, né? Tiveram uma tiragem ali para 2014, 2015, até 2017, se não me engano, e depois a Universo Geek começou a produzir. Mas se você quiser, é um ótimo começo para quem está começando aqui. Às vezes algumas coisas técnicas, como o nome de algumas naves e tal, você vai ter que dar uma pesquisada no Google, mas nada que vai atrapalhar a sua experiência. E agora, começando pelos quadrinhos, eu já vou avisar que a parte dos quadrinhos é um pouco mais chata, tá? Porque para achar eles é complicado, assim como nos livros, né? Tem alguns livros que são muito difíceis. Porém, eu tô aqui para ajudar vocês. E se vocês querem saber onde encontrar livros e quadrinhos de Star Wars que não acham mais fisicamente, é só vocês irem lá nos tradutores dos Reels, cara. Os caras fazem tradução de tudo que já saiu de Star Wars, tanto Canon quanto Legends, então o link deles vai estar aqui embaixo, tá? Isso não é jabá nem nada, é só para ajudar vocês mesmo. Então vai lá que vai ajudar demais vocês. Então agora, falando dos quadrinhos, tem essa primeira fase aqui, tanto do Luke e do Han, da Leia e tal, que é esse daqui, quanto do Vader. Então, quase derrubei tudo. Então essa fase aqui é muito interessante porque ela se passa logo depois do episódio 4 e vai mostrando a aventura deles, né? Depois da destruição da Estrela da Morte, o Vader caçando o Luke. Mostra também uma coisa muito legal nesse quadrinho aqui, que é o primeiro confronto do Vader com o Luke depois da morte do Obi-Wan. Como o Vader reconhece o sabre de luz e tal, e como ele descobre que o Luke é filho dele. Então é muito legal acompanhar. Esses aqui são mais fáceis, o resto é um pouco mais difícil, é bastante quadrinho. Então por isso que às vezes eu falo que é melhor achar online. Então se quiser, o link dos tradutores dos Reels tá aí, tá? E agora, o último quadrinho que eu vou indicar aqui pra vocês é esse aqui, Império Despedaçado. É um quadrinho bem fininho, né, encadernado, muito bonito. Ele se passa ali depois da Batalha de Endor, depois da destruição da Estrela da Morte, da segunda Estrela da Morte, né? Então a gente acompanha como os nossos heróis que a gente conhece, o Han, a Leia, o Luke, o que eles fizeram depois disso, como eles lidaram com isso, e também a perspectiva de outras pessoas, como por exemplo, a mãe do Poe Dameron. A gente acompanha ela aqui, depois no final a gente até vê o Poe pequenininho, é mó bonitinho. É um quadrinho bem curto, bem divertido, dá pra ler ali numa tarde, você lê rapidinho, você mata. Mas é muito interessante ler esse quadrinho porque dá uma aprofundada e você já vai acostumando com o clima de leitura de quadrinhos Star Wars e até com um pouquinho dos livros. Ó, eu vou dar uma roubada aqui porque eu quero falar sobre isso, que é os games, cara. Os games de Star Wars têm uma história muito boa e eu vou indicar os que eu acho melhores aqui no cânone, que são esses dois aqui. Star Wars Jedi Fallen Order e Star Wars Battlefront 2. Eles têm uma história muito boa. O Jedi Fallen Order se passa ali 5 anos depois da Ordem 66, do episódio 3, e acompanha o Cal Kestis, que é um padawan que está se refugiando do Império, né? E no Battlefront 2 a gente acompanha ali, depois da Batalha de Endor, uma Imperial que era fiel até certo ponto ao Império, e ela deserda e vai para a Aliança Rebelde. Ela tem que lutar contra o Império e a gente vê os momentos finais ali, a queda do Império, né? Mas então é isso, meus amigos. Muito obrigado por terem ficado comigo até o fim desse vídeo. Eu queria saber se vocês gostaram do vídeo, gostaram dessas dicas, né? É dica muito boa para quem tá começando agora. Então comenta aí embaixo que eu quero saber, beleza? Mais alguma dúvida é só comentar. Muito obrigado por terem ficado comigo até o fim desse vídeo. Que a força seja com vocês. Valeu, falou e tchau!